E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sensacional falando do nosso jeito de falar. E estamos recebendo aqui a Cristina Campos, que é doutora em educação, mestre em educação também, né? Escritora, pesquisadora dos costumes que nós temos aqui na nossa terra, na nossa Cuiabá. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Professora, que você foi minha professora, e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Olá, eu é que agradeço pelo convite, é sempre uma alegria, né, estar com você. Obrigada. Falar de Cuiabá é uma alegria, né, Cristina? Sim. O cuiabano, assim, nós somos um povo diferenciado, né? E eu acredito que a nossa língua é um traço marcante, o nosso jeito de falar é um traço marcante da cuiabania. Sim, é bem interessante, né? É um jeito único e pouco conhecido ainda em outros estados, isso é interessante. Cristina, você escreveu um livro, né? Que é O Falar Cuiabano, que é o livro que está aí. Vamos mostrar, inclusive, né? Dar olha lá, O Falar Cuiabano. O que te motivou a escrever esse livro? Foi um convite, né? Um convite provocação da Secretaria de Cultura na época. E eu resolvi aceitar, né, o desafio de produzir esse livro. Então, fiz uma pesquisa, o tempo era relativamente curto, né? Então eu fiz dentro daquilo que eu conhecia, sim, por onde eu me movia. A ideia inicial era fazer um dicionário de termos cuiabanos. Olha! E eu falei, olha, isso já existe, né? E isso demandaria um tempo muito longo, muito grande, assim, de pesquisa. Eu falei, seria mais interessante, assim, pensando mesmo eu como professora, que isso chegasse nas escolas, que isso chegasse nas pessoas, de modo a mostrar como que esse falar se constituiu, né? E quais eram as características, quais são as características do falar cuiabano. E aí eles concordaram, a gente abordou, né, por aí a foi em tempo recorde, então, Cristina? Não digo tempo recorde, mas foi um tempo relativamente curto, né? Enxugado, né? Porque senão realmente a pesquisa seria muito mais aprofundada. Tem coisa, por exemplo, para construir um dicionário, anos de pesquisa, né? Jura? A gente não tem nem essa ideia. E nem a percepção também sobre a nossa língua, né? Nós estamos aí no mês de aniversário da nossa Cuiabá, né? 303 anos de Cuiabá. Velhinha. Velhinha demais, né? Mas olha, na realidade ainda é jovem, né? Sim, para uma cidade. Para uma cidade ainda é jovem. E nesse mês de comemoração a gente vai trazer aqui muita informação em relação a Cuiabá, porque eu acho muito interessante a forma como o cuiabano fala. Mas assim, como o livro eu ainda não tive o prazer de ler, mas quero muito. Mas assim, qual que é o traço marcante do jeito de falar cuiabano? Tem muitos traços, né? Alguns, o que as pessoas mais notam, quem é de fora, é o tchê e o djê, né? Por exemplo, jeito, né? Jeito. Chale, né? Já, o tchê e o djê. Sim. Isso as pessoas notam bastante. O que mais é marcante, então? Eu acho que para quem vem de fora, normalmente o que pega mais é isso. Quer dizer, uma outra característica é o que chama de rotacionismo, por exemplo, você trocar o L pelo R. Isso é verdade. Né? É claro. Muitos cuiabanos, né? Bicicleta. E isso não é só algo de classes populares, isso aí as elites também falam normalmente desse jeito. Aqueles cuiabano raiz mesmo. Bem raiz, desse jeito natural, que fala. Né? Eles falarem assim. É bem bacana, É legal. Muito. Hoje, eu acredito com a mistura que tem, então assim, as gerações de agora já perderam bastante, né, essa característica. Eu acho que houve uma repressão até do jeito de falar, porque quem vem de fora tem um choque e às vezes tende a menosprezar. Falar, né, o cuiabano fala errado, o cuiabano fala feio, e não percebe que o seu próprio sotaque, o seu próprio jeito também tem suas peculiaridades, né? É verdade. Porque na realidade mesmo não existe um falante ouvinte padrão do português.
né? Cada lugar tem o seu jeito. Mas, assim, por exemplo, trocar o L pelo R, o bicicleta, é errado? Na oralidade, nada é errado. Se Jura? você fala de um jeito que a sua comunidade fala daquele jeito e todo mundo se entende, não está errado. Entendi. Agora, na escrita que seria? é um pouco diferente, porque a escrita ela obedece a um padrão, ela tem certas normas rígidas, né? E aí você tem que aprender ao aprender a escrever, você tem que aprender a escrever o português padrão, né? Entre aspas, esse padrão aí. Mas assim, na oralidade, não. Se a sua comunidade fala daquele jeito, você fala do jeito da sua comunidade. E não é errado? Não é errado. Agora, pode ter uma situação social em que exija que você se policie para falar um pouco diferente, para se aproximar mais desse padrão, né? Sim. E é isso que as escolas deveriam ensinar, né? E não reprimir a expressão natural de uma criança, jamais. E hoje acontece muito isso, nessa repressão. Eu acho que hoje até melhorou muito, né? Na Jura? minha época era terrível, por isso que, assim, na Grande Cuiabá, você vê que o falar cuiabano, ele foi reprimido em muitos contextos por conta disso também, que a escola reprimia. Hoje, com a popularização da linguística dentro do ensino de língua portuguesa, né, os professores já trabalham com a ideia de variação linguística, e tendem a respeitar mais, né? Deveriam, pelo menos, né? Respeitar mais o nosso jeito de falar, né? O falar cuiabano. Daqui, de qualquer lugar, né? Com que certeza. se respeite a expressão, né? Oral de cada um. Acho tão bonito, né? Manter nossas origens. Isso. Falando de origens, a nossa língua tem uma origem, é indígena? É uma mistura, como todo o Brasil. O Brasil ele é um país multicultural, né? Agora, aqui em Mato Grosso, como nós temos muitas etnias indígenas, eu acho que existe uma presença maior, né, desse componente indígena. E também o fato de nós sermos fronteira aqui, né? Então, tem uma influência castelhana também. Isso é verdade. O português que veio, né? Esse português que não foi embora, que veio bem na época da fundação da cidade, que acabou ficando aqui, de repente em fazendas, e manteve um jeito de falar, isso até a oralidade mesmo, em termos de oralidade, que a gente vê, assim, às vezes, no jeito do povo, na expressão do povo, um vocabulário erudito. Você fala, mas de onde que vem isso? Aí você vai olhar e fala, não, porque antigamente o português falava assim, esse português veio, ficou, e isso se tornou popular, né? A língua portuguesa teve muitas transformações, né, Cristina? A língua, ela na oralidade, a transformação é mais dinâmica do que na escrita, né? Sim. Então passa por muitas coisas. Entendi. Por exemplo, você era vossa mercê, né? Depois vós mercê. Vossa mercê, daí vós mercê. Vós mercê, você, e hoje é ser, né? Você tá legal? Você tá legal. Você isso é errado? Não, não é Eu errado. me policio muito, porque como apresentadora, você se policia para se expressar da maneira mais correta possível, não cortar, não ter esses atalhos, tipo de você para o C. Mas o falar o C não é errado, então? Na oralidade, não. Agora, como você está colocando dentro de um contexto formal, você como entrevistadora, tem certas coisas que você tem precisa que se observar. Policiar para... As pessoas às vezes falam comigo, nossa, mas você fala certinho. Eu falei, porque eu estou atenta a não deixar esse vício de cortar caminho, sabe? Que todo mundo tem, né? Aí você vai olhar, você presta atenção nas pessoas conversando, fala, meu Deus, elas cortam tudo. E é um traço marcante. Não, mas não é só do cuiabano. Não, não. A língua, ela tem, na oralidade, ela tem a sua dinâmica, ela se transforma. E a gente vê, por exemplo, as gírias, né? Sim. Como que numa determinada época aparecem algumas, depois desaparecem, vêm outras, e às vezes ficam, às vezes não, né? E como foi para você, como professora? Quantos anos você é professora de português? Eu já aposentei, né? Mas fui mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Português e literatura, né? Português e literatura, que eu acredito que é a base, né, da educação. Você ter um bom desenvolvimento na sua língua, aprender o português e literatura também, né, como ser humano. É super importante, porque a língua é o principal instrumento do pensamento, né? Você pensa através de uma língua.
basicamente. Então, se você tem um bom domínio da língua, você vai conseguir, eu creio que isso facilita pensar melhor. Se você tem um repertório maior, né? Entendi. E o que traz o repertório para você, o que aumenta o seu repertório é a leitura. Com certeza, né? Você realmente acrescenta demais, né? Acrescenta as palavras. Muito, acrescenta experiências, acrescenta estruturas sintáticas, vocabulário. E a literatura, ela é a expressão máxima, né, da língua, porque é a arte. Então é muito importante, eu acho, a gente ler bastante e conhecer os autores, os nossos autores principalmente, né, tem que conhecer. Professora, tem saudade de ainda dar aulas? Da sala de aula, desse contato diário com os alunos, sim. Dá saudade, né? Às vezes sim. Não é muito fácil lidar, né, com a juventude. É bastante cansativo, né? Chega uma hora que você fala, não, já deu meu tempo, foi, cansei, faz brincar com outras coisas, né? Mas assim, a interação com os alunos, isso de ver as pessoas descobrindo as coisas, é sempre apaixonante, né? Eu imagino. E poder colaborar com esse processo. Sim. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas vamos dar um tempinho, segurar um pouquinho. Sim. Eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo a professora, doutora, mestre em educação, Cristina Campos, que nos presenteou com essa obra, né? O Falar Cuiabano, que, olha, nos enche de orgulho, ressaltar a nossa língua, o nosso jeito de falar e de ser, né, professora? Valorizar bastante isso, é importante. Com certeza. Eu sei que no livro, nós comentamos um pouquinho no intervalo, você fez 2 grandes homenagens no livro. Sim. Uma foi para o poeta Silva Freire, e o Silva Freire, para mim, ele é um grande etnógrafo, né? Ele conseguiu realmente registrar o linguajar cuiabano e também costumes, né? Da cuiabania. Olha que legal. Né? Eu acho que é muito bacana, ele ainda é pouco conhecido. Silva Freire. Silva Freire, Benedito Santana da Silva Freire. Benedito Santana. Assim, é de Mimoso, né? Mas bem Ele cuiabano. É de Mimoso ainda. E lá é mais raiz ainda, né? E ele, nossa, ele registra muito. É aquele cara que ia no bar, ele sabia o nome do garçom, ele sabia o nome do dono do bar, e ele registra tudo, as pessoas que frequentam, as conversas. Olha, né? Observador. Observador. Então, por isso mesmo que eu falo que ele é um poeta etnógrafo. Então, ele pegava assim, as histórias, os personagens, né? Sim. E o jeito de falar também. Ele consegue ter uma sensibilidade, né, gigante em olhar para essas pessoas e registrar traços, maneiras, jeitos. E de uma forma literária, né? Não é só um mero registro. Ele é um grande autor da literatura de Mato Grosso. E foi homenageado no livro. Eu resolvi homenagear por isso, porque ele faz o registro do Falar Cuiabano. E um outro personagem foi Liu Arruda, né? Oh, nosso querido Liu Arruda, imortal, né? Sempre está aí na lembrança, em cada detalhe, em cada história. Sim, um grande ator. E ele levou o Falar Cuiabano para os palcos de um jeito bastante interessante, foi polêmico na época. Porque tem pessoas que se sentiam ofendidas com as piadas que ele fazia, né, em cima do Falar Cuiabano. Tem gente que se ofendia, não gostava, e muitos outros que se sentiram assim prestigiados, valorizados, porque ele levou para o palco, né? Com toda certeza. E isso também é você levar para a categoria de arte, né? Sim. Uma linguagem, né, um jeito de falar, muito, muito bacana. Então tem duas grandes homenagens, neste livro. Que deveriam ser registradas mesmo, né, Cristina? Eu acho justo, né? A gente tem que... E no mais, o livro, ele conta histórias? Qual que foi a sua origem da sua pesquisa? Eu procurei trazer um pouco da história, quer dizer, quais são esses componentes culturais que compuseram o que a gente chama de cuiabania, né? Sim. E o Falar Cuiabano aí também, nós já falamos, né, do português, dos índios e dessa fronteira
castelhana, que nós temos também, né? E tem um capítulo que são as características linguísticas do dialeto cuiabano, que eu me baseei numa pesquisa dos professores da Universidade Federal, que tem um livro bem interessante, Vozes Cuiabanas, e fizeram um bom registro disso. Então você vai ver que tem inúmeras características, né, com os exemplos e tal aí. E por último, essa homenagem, né, para o Silva Freire e Liu Arruda. Sim, mas como escritora você tem várias obras, né? Tem algumas. Quantas já foram? Eu creio que 6 publicadas. 6 obras. E mais assim, o conteúdo variado, Variado. os temas variados? Variado. Tem Pantanal Mato Grossense, o semantismo nas águas profundas, que é a minha dissertação de mestrado sobre a tradição oral na Baixada Cuiabana, principalmente nos Pantanais, assim, né? Sim. História oral. E tem o Manuel de Barros, o Demiurgo das Terras Encharcadas, foi minha tese de doutorado. Manuel de Barros? Sobre Manuel de Barros. Que legal. Porque ele é cuiabano e também está ligado, a poética dele a essa... Nós homenageamos ao ele Pantanal, aqui também, sabe? nosso programa já. Também é gente nossa e é Pantanal e tem tudo a ver. Uma espécie de continuidade da pesquisa do mestrado, mas assim, puxando mais para a literatura, né? Que é ele. Tem o Falar Cuiabano, tem Papo Cabeça de Criança Travessa. Né? Papo Cabeça de Criança Travessa? Com a autoria ali Mas não é um livro infantil? O Papo Cabeça é meu, livro infantil. Olha que legal. Ganhou aquele prêmio Mato Grosso de Literatura, foi um dos premiados, fiquei super feliz, né? E tem o Conferência no Cerrado, esse sim, com a autoria com Durval de França, que trata dos encantados do Cerrado, que fazem uma reunião meio indignados com a destruição, com a poluição aí, né, do Cerrado. Infelizmente, né, é uma realidade hoje que a gente vive. Mas, assim, escrever para você é sua paixão? Eu gosto muito. Você, Cristina, você faz parte da Academia Mato Grossense de Letras? Sim. Ocupa a cadeira 16. 16. Que grande honra, né? Ah, é bom. Como é que funciona a atividade lá? Tem reunião uma vez por mês, tem uma reunião ordinária, né? Sim. Mas o mais importante é essa iniciativa que a gente tem de estar indo para as escolas, de estar, sempre que possível, dando a conhecer assim, a cultura e a literatura de Mato Grosso. Isso, para mim, é o que é mais importante, é uma missão mesmo, né? Eu não sei, eu sinto, né, um movimento mais forte atualmente sobre a valorização da nossa cultura, de transmitir esse conhecimento, o orgulho também das nossas origens, do nosso jeito de ser. Eu não sei se isso é verdade para você. É verdade, porque a gente tem lutado muito, né? Eu acho que existe um grupo de pessoas, no caso da literatura, da leitura, eu acho que a gente avançou bastante, falta muita coisa ainda, né? A gente tem defendido muito a importância de inserir a história, literatura e geografia de Mato Grosso no currículo das escolas, né? Públicas do estado. E não tem ainda? Nos vestibulares, das universidades, né? Que se relativize esse Enem, que insira conteúdos regionais também, porque isso força, né, de algum modo, os cursinhos, né? E o conhecimento, né? A pessoa ter esse conhecimento. Porque senão, o que adianta você ficar estudando, né, a história, né, do Brasil, do mundo, geografia do Brasil, do mundo, e você não conhecer da sua terra, nem o chão que você pisa, né? O que caracteriza o chão que eu piso, o ar que eu respiro. É verdade. Eu acho que devia partir disso, né? Com toda certeza. Tinha que iniciar por aí, né? Por Daí aí. depois você vai saber a história de outros Quem sou lugares. eu? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Perfeito. E aí eu vou me inserir como um cidadão brasileiro, como um cidadão global, né? Com certeza. Mas isso já pode ser uma realidade? Nós estamos lutando bastante para que isso se torne realidade já há muito tempo, né? Olha, então entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, todos prometem, mas assim, efetivar isso, não sei por que não efetivo. Porque é muito simples. É muito simples? É inserir na grade curricular. Já existe, por exemplo, literatura brasileira, que se insira a literatura de Mato Grosso dentro da literatura brasileira que já está. Sim. E a mesma coisa aumentaria um conteúdo. Aumentaria um pouco. Entendi. Né? E o professor em sala de aula, ele não precisa querer trabalhar tudo com desespero, mas
Se começar por algum ponto já é bom demais, né? E nossa, isso para até a cadeia produtiva do livro, para os escritores, para as editoras, para todo mundo é importante. Olha só. Para o aluno, muito mais, né? Muito mais. Conhecer Lógico. seu valor. É um desenvolvimento, né, que vai ter, com certeza, de uma forma diferente, ter esse conhecimento. Sim. Sabendo quem você é, você tem condições de saber melhor para onde você quer ir, né? Perfeito. Tem que conhecer a sua realidade, sua cultura, né? Você vê que é algo tão importante, não é tão difícil. E não é difícil. E não está sendo feito. A gente realmente precisa gritar mais alto, né? A gente vem tentando, né? sem querer brigar com ninguém, com nada, mas é uma bandeira que a gente levanta, porque a gente reconhece a importância disso para muita coisa. Toda certeza. Concordo plenamente. E basta o governo, aí, um secretário de educação ter coragem de fazer isso, que é muito simples. A gente se prontifica, né? A Academia Mato Grossense de Letras tem vários pesquisadores, professores e tal, e já se coloca, né, à disposição de auxiliar nesse processo. Olha que porque maravilha. É inserir Mato Grosso na grade curricular das escolas. Isso é muito simples fazer. Olha, eu espero que isso seja uma realidade próxima, né? Que, olha, o secretário atual, o próximo que vem assumir, leve isso aí com seriedade, que eu acho que seria muito transformador para toda essa geração que está vindo aí. Né? Professora, eu não vou conseguir não te chamar de professora. Que prazer te reencontrar, que prazer tê-la aqui no nosso programa, com um conteúdo fantástico. Nesse momento especial, abril, estamos aí comemorando 303 anos de Cuiabá, e falar de Cuiabá, falar do nosso linguajar, do nosso jeito de falar sempre é maravilhoso. Então eu te agradeço muito por esse bate-papo, e a casa é sua, viu? Volte sempre aqui. Eu que te agradeço, muito obrigada. Obrigada. É sempre um prazer estar com você. O prazer é nosso. Obrigada e até a próxima. Até. E antes do intervalo tem um recadinho do Reserva Mandarim Condomínio Clube, que é o novo condomínio lá de Chapada dos Guimarães, aquele lugar maravilhoso. Roda o VT. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães.